Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje a câmera do meu PC não quis funcionar. Então, com a ajuda do meu assistente, meu filho, ele me cedeu aqui o seu celular e me deu as coordenadas para que fizéssemos aqui hoje. Eu estou testando novas tecnologias, vocês estão vendo, eu estou entrando no século XXI aos poucos. Agora eu tenho que olhar para ali, que é ali que está a câmera. Muito bem. E também esse aqui não tem microfone. Vamos ver, por favor, depois me digam como é que está o som, se o som ficou bom. Está bem? Vamos ver quando é que eu consigo consertar. Eu estou aqui, porque eu estou olhando aqui para o meu computador, né? Quando eu consigo que a câmera esteja bem. Às vezes, ontem ela estava boa, amanhã pode ser que esteja. Sabemos que às vezes tem coisas misteriosas que acontecem, não é? Mas o importante é estarmos aqui, apresentando o trabalho que não nos pertence, mas que é tão importante para os nossos corações. Então, mais uma vez, muito felizes de aqui estarmos. Vejamos a mensagem de hoje, que é a mensagem de número 48, e tem o título de Compreendamos, ou seja, é quase um pedido, né? Vamos compreender, tipo assim, vamos parar um pouco, vamos refletir, vamos compreender. O versículo que Emmanuel destaca é palavras de Paulo. Vejamos que Emmanuel tem trazido versículos de Paulo para nós, escrevendo as várias igrejas que ele fundou na sua missão, não é? De pregar o cristianismo fora de Jerusalém. Então, aqui ele está escrevendo aos hebreus, não está escrevendo aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Ele está escrevendo aos hebreus. E ele vai falar sobre a nossa relação com Deus. Os hebreus, diferente dos povos não-judeus, né? Os gentios, os gentios eram necessariamente politeístas. Gregos ou romanos, de origem, tinham essa cultura politeísta. Vários deuses, inclusive os romanos adotaram os deuses gregos, mudando-lhes os nomes, não é? Os judeus, os hebreus, foram o primeiro povo monoteísta, de um Deus só. No entanto, embora já houvesse uma grande mudança qualitativa do entendimento da divindade dos povos politeístas para o povo monoteísta, à época de Jesus, o povo hebreu, houve uma qualidade maior, não vou dizer maior, mas enorme também, do entendimento de Deus para os hebreus antes de Jesus e o entendimento de Deus a partir da chegada de Jesus. Estamos colocando isso porque Jesus também era hebreu, não é? Vamos esquecer isto. Mas Jesus veio nos trazer um Deus diferente do Deus conhecido pelos hebreus. O Deus do Antigo Testamento era um Deus capaz de matar, de ser severo, às vezes até cruel. No nosso entendimento de hoje, claro que não o entendimento da época, não é? Então, qual é a diferença do entendimento de Deus, que devia ser temido no Antigo Testamento, para o Deus que nos é trazido no Novo Testamento através do Evangelho? Qual é o Deus que Jesus nos traz? Jesus nos traz um Deus Pai, todo justiça, mas também todo misericórdia. Esse é o Deus que Jesus nos traz.
Se antes Deus, no Antigo Testamento, era aquele Deus que exigia oferendas, sacrifícios, oferendas que muitas vezes são chamadas de oblações, exatamente o termo que é usado aqui no versículo da carta de Paulo aos Hebreus, e também de holocaustos. O holocausto é um tipo de sacrifício bem sofrido, bem, quase posso dizer violento, não é? Porque era o sacrifício da pessoa se entregar em holocausto. Ela colocava fogo nela mesma, ela se queimava, não é? Se dar em holocausto. É a definição do dicionário para holocausto. Vejamos aqui: sacrifício praticado pelos antigos hebreus em que a vítima era inteiramente queimada. Está lá, dicionário, holocausto. E era assim que eram feitas essas. O relacionamento com Deus era um relacionamento baseado em oferendas. Essas oferendas tinham como objetivo, não é? Agradar a divindade. Como se dá esse agrado a Deus? Como agradamos a Deus? Que tipo de sacrifício ou oferenda Jesus nos mostra que esse Deus Pai vai nos solicitar? É aquela oferenda de grãos, ou no altar, ou que seja um sacrifício de sangue? É esse tipo de sacrifício que Deus nos pede? Deus que nos é revelado no Evangelho, o Deus Pai. Esse preâmbulo é importante para que na nossa leitura já fique entendido, já que muitas coisas são questões mesmo históricas, não é? Vejamos então o versículo, que é o 8º versículo do capítulo 10 da carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo diz, lembrando que o título da mensagem é Compreendamos. Paulo nos diz: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Sacrifícios e ofertas, holocaustos e oblações, todas essas, não é? As oferendas, pelo pecado, porque eram oferecidas para aplacar, não é, a divindade diante das nossas defecções, não é, dos nossos vícios, dos nossos erros, e também para que a divindade oferecesse suas bênçãos. Mas ele diz aqui que sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse versículo. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa conduzindo sangue humano aos altares. Então nós temos várias culturas, inclusive aqui as culturas da América Central, não é? Onde eram feitos sacrifícios humanos. E também na Antiguidade, no Oriente Médio, não é? Também eram feitos sacrifícios humanos. Tais manifestações infelizes, nos diz Emmanuel, vão se atenuando no passar dos séculos. No entanto, ainda hoje, se verificam lastimados pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. Ou seja, ainda hoje nós vemos, não daquela forma, mas também oferendas em troca de benefícios.
O cristianismo, nos diz Emmanuel, operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras do cristianismo, costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Se eu fizer isto, esta oferenda, eu vou receber a graça. Eu vou receber a graça porque eu estou fazendo uma oferenda? Não faz lembrar o que era feito na antiguidade? Ou então, se eu receber a graça, aí eu dou a oferenda. Então, não tem nem cheque pré-datado, né? Primeiro vem a graça, depois eu dou a oferenda. Tem outros que dão a oferenda primeiro para depois receber a graça. Será que é assim que funciona a justiça divina? E o mérito, aonde fica, não é? E ele continua dizendo, a mais elevada concepção, o computador que ligou de novo, a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito, a mais elevada concepção, ideia de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, revelando a nós Deus como Pai amoroso e justo. À espera, esse Pai amoroso e justo, dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Olha, testemunho de compreensão e amor. Testemunho é prática, testemunho não é falar, testemunho é praticar, é dar testemunho, é praticar, é construir o mérito, é ter mérito para receber podemos chamar de graça, mas dentro da lei de causa e efeito, a graça é simplesmente resultado do mérito, não é? Mas sim, uma graça, mas uma graça advinda do mérito. Graça porque nos é dada por Deus. Na própria crosta da terra, nos diz Emmanuel, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Ou seja, qualquer pai honesto e justo não vai querer ser adulado pelos filhos com presentinhos para ceder nesse ou naquele benefício que os filhos esperam que ele dê. Então, ele seria um pai bem o quê? Bem manipulado, né? Bem manipulado por filhos bem manipuladores. Imagina se Deus ia se submeter a um sistema desse, tão infantil e tão imaturo. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, ou seja, se tal estado de coisas não agrada aos pais da terra, que estão de olho nos filhos manipuladores para não se deixarem ser manipulados, ou pelo menos a gente gosta de pensar que sim, não é? Não agradam aos pais humanos caprichosos e falíveis, sim, porque nós não somos perfeitos, como atribuir semelhante falha ao Todo-Poderoso no pressuposto de conquistar a benemerência terrestre? A benemerência celeste, ou seja, a bondade de Deus, a bondade divina vindo atender aos nossos, muitas vezes, não necessidades, muitas vezes caprichos, não é? Aí temos necessidades na nossa vida, sem sombra de dúvida temos. Pedimos, Jesus mesmo disse, para que peçamos, que se fosse em seu nome, ou seja, se fosse justo, Deus iria nos suprir. Mas não nos supre com o peixe. Deus nos supre, na maioria das vezes, até dá o peixe, quando extremamente justo.
mas na maioria absoluta dos casos, Deus nos provê a vara, os recursos para que nós conquistemos os valores. Ele não nos dá pura e simplesmente. Não, ele diz assim, não, vai lá que você tem condição, vai lá, vai buscar, vai construir. Foi para isso que eu te dei mais essa oportunidade reencarnatória. Então, ele nos dá a oportunidade para que a gente construa um mérito e para que continuemos o quê? Frutificando em nossa vida o bem que nós viemos realmente trabalhar aqui. Pela árvore conhecereis os frutos, e os frutos nossos. São esses frutos que vão marcar a nossa qualidade moral. Sempre. E Emmanuel nos diz, é indispensável trabalhar contra o criminoso engano de achar que a gente vai subornar a divindade com agradinhos e que, agradada por nós e por causa dos agrados, a divindade vai nos atender. É muito engano, né? Mas é muito engano mesmo. Então, é indispensável trabalhar, e Emmanuel ainda coloca contra o criminoso engano. Criminoso contra nós mesmos, né? Porque nós estamos o quê? Nos enganando e nos sabotando, pensando uma coisa dessa. E ele conclui dizendo assim, a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando os seus componentes todos cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Heróicas decisões porque envolvem sacrifício, esforço, dedicação. Quando todos ajudam, nada custa. Trabalhando juntos, a união faz a força. Então, se todos nós estivermos dentro dessa mesma proposta de bem-estar, de qualidade de vida emocional, mental, moral, de prática, de respeito, de dignidade, como não ser um lar feliz? Como não? É tudo que queremos, não é? A paz vai habitar dentro de cada um e entre todos. Mas isso é muito difícil. Sim, o que não quer dizer que não seja possível. Exige esforço, sim, capacidade de compreensão, principalmente da limitação do outro, porque cada um de nós tem uma capacidade de se dar e doar nesse processo. Lembrando, a natureza não dá saltos. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente. Então, tem o lar cristão e aqui ele está falando nosso Pai Celestial, a família universal, nosso Pai e nós, seus filhos, todos nós irmãos. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Então, se a vontade de Deus é que amemos a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, temos um trabalho maravilhoso a ser realizado diariamente, a começar dentro de nós e a transbordar de nós para as nossas relações. Difícil?
muito, muito difícil. Nesse momento em que temos que ficar mais tempo em casa, em que estamos tensos, estamos nervosos, irritadiços, porque presos, receosos, ansiosos, temos que estar vigilantes para não nos destemperarmos e não ameaçarmos a qualidade das nossas relações, não é? Vamos buscar mais a prece, mais a reflexão, vamos conversar conosco mesmo. Jesus está no leme, Maria olha por nós. Olha, ela hoje está aqui bem do nosso lado, está sempre, não é? Está sempre à nossa frente, na verdade, nós ali buscando o seu amparo e a sua proteção e as suas bênçãos. Mas o alto está conosco principalmente nos momentos difíceis e com certeza esse é um momento difícil. E nós não estamos sós, com a graça de Deus. Então vamos prosseguir, perseverar, confiar, nos acalmar e nos fortalecer com esse alimento que o Evangelho nos oferece. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esses recursos que nos chegam, não apenas no dia de hoje, mas sempre, para que reflitamos nas tuas lições do Evangelho, nessas situações a nos desafiar a amarmos, compreendermos, confiarmos, acalmarmos-nos. Isso é um grande desafio. Ajuda-nos, Senhor Jesus, em nossos esforços. Abençoa-nos. Nosso anjo guardião, abençoa, Senhor, nossos lares, famílias, afetos, abençoa, Senhor. Mas abençoa em especial todos os nossos irmãos de humanidade que estejam em sofrimento. Abençoa todos os lares, famílias, aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nas casas de repouso de idosos. Abençoa todos, Senhor. Acalma o coração dos nossos irmãos. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós hoje e sempre, Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.